Eu sou Irene Abramovich, sou a presidente do CREMESP. Estou aqui para apresentar o Papo Medicina, que é mais uma ação desta gestão no Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo, preocupado com o ato médico, com a defesa do ato médico. Hoje nós estamos no segundo episódio, onde nós vamos ouvir o Dr. Alexandre Kataoka, que é um cirurgião plástico conhecido e que vai falar sobre o problema nas redes sociais, onde os médicos estão tendo muito problema, porque você na rede social às vezes promete resultado, você coloca o antes e o depois, você divulga paciente e infringe uma série de problemas éticos. Então é um dos temas fundamentais para vocês ouvirem. Prestem bastante atenção e se policiem e cuidem bem do que estão fazendo. Olá, sejam bem-vindos ao Papo Medicina. Eu sou Priscila Guiar, jornalista e criadora da página Estética de Risco. E ao meu lado, eu tenho o prazer em receber o Dr. Alexandre Kataoka, cirurgião plástico e membro da Câmara Técnica de Cirurgia Plástica do CREMESP. Seja muito bem-vindo, doutor. Obrigado, Pri, mais uma vez. Doutor, para começar, a gente gostaria de saber se com o aumento de páginas de influenciadores e médicos nas redes sociais também aumentaram os problemas. Então, Pri, sem sombra de dúvidas, os problemas aumentaram ultimamente. Não só de médicos, mas de outros profissionais também que estão postando fotos de antes e depois ou fotos de resultados indiscriminadamente. Isso traz para os pacientes uma falsa realidade que o procedimento dele também vai ficar daquela maneira, o que não é verdade. Fotografias, na maioria dos casos, elas são manipuladas. Os médicos ou não médicos postam esses resultados de uma maneira inadequada. E não é porque o conselho de A ou B deixa é que pode postar. Nós temos o Código de Defesa do Consumidor, nós temos a Lei Geral de Proteção de Dados, que não deixa postar resultados, que não deixa postar exposição desses pacientes. Por quê? Isso configura como uma promessa de resultado ou uma propaganda enganosa, ou ainda mais, divulgando dados esses são sensíveis dos pacientes, ou seja, publicam informações que não poderiam publicar desses pacientes. Então, o que a gente vê nos últimos anos, tem crescido demais os problemas, até mesmo jurídicos, por conta de fotografias, por conta de resultados, por conta de vídeos, por conta de um monte de divulgações que são inadequadas. Doutor, os médicos reclamam muito que esses outros profissionais, que não são médicos, publicam, fazem muita propaganda, abusam do antes e depois, tem toda essa concorrência desleal. E como fica essa questão? Sem sombra de dúvida, existe essa concorrência desleal, porque os conselhos de classe desses outros profissionais não proíbem, o fato de divulgar resultados ou antes e depois. Só que a gente tem algo muito maior por trás, que é a nossa legislação, que é o Código de Defesa do Consumidor, que é a Lei de Proteção de Dados. Eles estão infringindo de qualquer maneira, tá? Quando chega na justiça ou mesmo no criminal, a gente está recebendo muita coisa de criminal lá na perícia também. Como é que acontece? O delegado ele manda uma fotografia e pede para o perito identificar se é a pessoa que está naquela fotografia, ou ainda se aquela cicatriz que ele posta na internet, uma cicatriz pequenininha, é a mesma cicatriz que da pessoa que fez o boletim de ocorrência. A gente faz essa análise e, na maioria das vezes, vê que não é, que não é nem parecido com aquilo que ele postou. Isso se enquadra no estelionato, 171. Ele está utilizando da profissão dele para angariar pacientes de uma maneira ardil. Então, esses profissionais que fazem isso, essa concorrência desleal, eles têm que tomar cuidado também, porque estão sendo enquadrados no criminal, além do civil e do ético. A gente sabe que essa resolução do Conselho Federal de Medicina, que proíbe que os médicos publiquem esses conteúdos, ela fala em sensacionalismo, em concorrência desleal. Qual o limite? O que é que esses médicos podem compartilhar nas redes sociais para mostrar o trabalho que eles fazem? Nós médicos temos que entender que as redes sociais são ótimas ferramentas para a gente divulgar o nosso trabalho e principalmente educar a população. Ela serve para isso. Então, o médico ele tem por obrigação divulgar sim seu trabalho, só que divulgar de uma maneira ética.
é tomar cuidado, é não expor seu paciente, é não demonstrar fotos, né? Você pode muito bem explicar o que é o procedimento, dá para falar através de vídeos, material explicativo, esquemas, tudo isso pode ser feito e dá para fazer. Se você vê muitos médicos, né, e eu acho que a maioria coloca isso e tem uma reação, né, tem uma interação com o público muito boa. Então dá para expor, tem que expor. Eu sou totalmente favorável que todos os médicos tenham redes sociais e que exponham de uma maneira ética para que a população tenha conteúdo informativo, tenha conteúdo sério, que eles saibam quem procurar na hora de fazer um procedimento. Se um paciente vai ao médico para uma consulta ou para algum procedimento estético, filma aquele resultado e publica nas suas redes sociais marcando o médico. Esse médico pode republicar? De maneira alguma. A repostagem, quando você tem um resultado, seria a mesma coisa que o médico postar aquele resultado. Não há problema algum do paciente postar, porque o paciente que é o detentor do direito de imagem daquela cirurgia, por exemplo. Porém, o médico não pode repostar, porque numa repostagem é a postagem do médico. E ele está identificando o paciente, que isso fere o artigo 75 do Código de Ética Médica, sobre o sigilo, e ele está promovendo aí a concorrência desleal, tudo que a gente sabe, o sensacionalismo, tudo isso, então não pode. Essas repostagens de resultados não podem. Falar em cirurgia plástica e não mostrar a imagem termina sendo um pouco complicado. Será que um cirurgião plástico poderia compartilhar algum conteúdo sem ferir o código da profissão? No consultório, muitos colegas, eles mostram sim imagens, mostram fotografias, né? Não são todos, mostrando o que é um bom resultado, um resultado regular e um ruim resultado. Quando ele faz isso, ele está mostrando todos os tipos de resultados, tudo que pode acontecer, porque o corpo humano tem várias variáveis. A gente não pode falar que somente aquele resultado é que vai acontecer com a pessoa. Por exemplo, numa cirurgia de mamas pode ocorrer necrose, pode ocorrer deiscência de cicatriz, cicatrizes feias. Tudo isso, então, o médico que mostra fotografias teria que mostrar também para os seus pacientes resultados bons, regulares e ruins. É importante que eles mantenham os pacientes sempre informados do que pode acontecer, né, doutor? Para que eles não achem que, eu vou conseguir ter esse resultado aqui da influenciadora. Perfeito. Por isso que somente mostrar bons resultados em redes sociais é um grande problema. O que eu vejo que os colegas que fazem isso, médicos ou não médicos, isso é um grande tiro no pé. Porque traz pacientes que acham que aquele médico só tem excelentes resultados, que não é verdade. A gente sabe que estatisticamente todo e qualquer procedimento pode vir acompanhado de complicações. E essas complicações os pacientes também têm que saber. O paciente que vai fazer qualquer tipo de procedimento tem que saber que a complicação pode acontecer com ele. Só que o paciente vem somente com bons resultados, que ele traz essa falsa impressão de que aquele médico é infalível. E não existe procedimento e nem médico infalível. Hoje em dia a gente tem a sensação de que muitos pacientes buscam credibilidade por meio de redes sociais, quantidade de seguidores, de likes, e aí gera essa questão da confiabilidade, né, daquele profissional. Como é que a gente faz para o paciente focar no currículo do profissional, na experiência e não nas redes sociais? A primeira coisa que o paciente, quando quer procurar um médico, um profissional adequado, é ver se ele tem o título de especialista no caso de cirurgião plástico. Ver se ele tem o RQE, o Registro de Qualificação de Especialista. Ele mostra que aquele profissional cumpriu os requisitos mínimos para ser, no caso, cirurgião plástico, que são 6 anos de medicina, 3 anos de residência de cirurgia geral, mais 3 anos de residência de cirurgia plástica e ainda ter feito a prova para título de especialista. Somente aí ele pode ser denominado um especialista em cirurgia plástica. Buscar por redes sociais, pelo número de seguidores, por número de likes, isso é uma furada, porque a gente bem sabe, quem trabalha com rede social sabe, comprar seguidores é a coisa mais fácil do mundo, assim como comprar likes. Você ter um médico com 500 mil, 1 milhão de seguidores, quem garante que aquele médico é um médico sério? Quem garante que aquele médico ele tem a qualificação? Quem garante que aquele médico ele cuida bem de seus pacientes? Eu digo mais para os pacientes que a gente conversa, né? Médico que já demonstra infrações do código de ética nas suas redes sociais, você já fica com o pé atrás. Será que ele vai tratar bem o seu paciente? Ele já está sendo antiético desde o começo. Será que depois que operar,
ele vai ter o cuidado com esse paciente, sendo que ele não teve nem cuidado com as próprias redes sociais. Então, fica esse alerta para que a população busque o profissional através disso, do currículo dele, daquilo que ele realmente faz e de outros pacientes. Procure outros pacientes, converse com os pacientes, veja qual é o apoio que esse médico dá no pós-operatório. Se tem alguma complicação, aquele médico vai acompanhar esse paciente, que isso é muito importante. E tem aquilo, né, doutor? Nada é exatamente como se mostra nas redes sociais. Às vezes, uma pessoa diz que fez um procedimento com aquele profissional e a gente nem sabe se realmente foi isso. E a gente sabe hoje, né, que o que está tendo de permutas, né, que é uma outra coisa que a gente vê muito com as redes sociais, e médico e não médico, poxa vida, será que essas permutas aí, se a pessoa tem algum tipo de problema, vai mostrar o problema, vai falar do problema? A gente sabe que não, né? Então, tomem cuidado com redes sociais, tomem cuidado com os likes todos, que isso não demonstra bons profissionais. Porque a relação médico-paciente se torna uma relação comercial, né, nesses casos. Puramente comercial, né? E aí, por outro lado, da parte civil, né, judicial mesmo, os juízes estão entendendo também como uma parte de relação comercial. Então, tem que tomar muito cuidado com isso. Doutor, quando um paciente encontra o médico numa rede social, o senhor acha que ele tem o mesmo respeito pelo método que vai ser utilizado ou ele está em busca apenas do resultado? Em alguns casos está em busca apenas do resultado, tá? Infelizmente, medicina e áreas da saúde, não há como a gente prometer resultado nenhum, né? Até, como já dito, pelas variáveis que tem o corpo humano, é impossível haver promessa de resultado. Por quê? Mesmo o médico ou o profissional fazendo tudo certo, podem ter complicações. E aí a busca somente do resultado, sem saber de tudo, né? Todas as informações que estão por trás disso é um grande problema. Quando há o problema com uma pessoa, aquela pessoa é o 100%. E aí? Como que vai resolver? O paciente não sabia que poderia ter aquele problema, então tem que tomar cuidado. Buscar profissional da área da saúde, no caso médico, por redes sociais é uma grande furada. O senhor acha que as redes sociais elas podem prejudicar os médicos? Sem sombra de dúvida, as redes sociais prejudicam sim os médicos em alguns aspectos. O primeiro aspecto é na concorrência desleal, né? Porque alguns conselhos de classe liberam a publicação de certas imagens e de certas propagandas. Segundo, que alguns médicos desrespeitam o Código de Ética Médica e publica as imagens e prejudica outros médicos. E terceiro, prejudica demais também a população, porque a população acha que para aquele tipo de cirurgia só existe aquele resultado. Por quê? Os médicos e os outros profissionais só publicam resultados maravilhosos. Não existem resultados ou medianos ou ruins. Não existem complicações, só existem resultados maravilhosos. Mas na frente, o paciente pode até achar que não, esse não foi o resultado combinado, porque o corpo é diferente e nem todas as cirurgias não são todas iguais, né? Sim, o corpo humano é totalmente diferente um do outro. Não há cirurgia igual a outra, não existe. Cada cirurgia é única, cada pessoa é única, cada resultado tem que ser único. Por isso que essa massificação de resultados iguais para um mesmo abdômen, resultados iguais para uma mesma mão, isso não existe. Só que há uma venda hoje pela internet que os resultados são iguais e não existe resultado igual. O senhor acha que a relação médico-paciente pode ajudar os pacientes a entenderem que não é aquele resultado que ele viu na rede social que ele vai conseguir, que isso não existe de ter vários resultados iguais? Exatamente. Na verdade, hoje a venda do nariz, a venda do abdômen, a venda na mama é que está acontecendo essa explosão da busca de pacientes. Isso não existe, isso é mentira. Porque você não vende abdômen, nariz e mama a um paciente que tem que melhorar alguma coisa para melhorar sua autoestima. Então há algo muito maior por trás. Por isso que você falou da relação médico-paciente, é a relação médico-paciente, é uma consulta muito bem feita, há uma explicação muito bem feita durante uma consulta, é que vai nortear esse paciente a fazer ou não a cirurgia, ou um procedimento estético, e não por conta de venda em redes sociais. Mais uma vez, os procedimentos estéticos de um modo geral, isso a gente coloca desde preenchedores, toxinas botulínicas até cirurgias, viraram um grande negócio, uma grande venda, né? E a gente sabe que não é assim.
porque não é matemático, o corpo humano não é matemático, e a medicina e as ciências da saúde não podem ser assim. Por trás disso tem que ter uma consulta, tem que ter uma conversa muito bem clara do profissional da saúde e esse paciente. Tem que existir também uma relação de confiança, né, entre esse médico e o paciente. O senhor acha que facilitaria se o médico, já na primeira consulta, deixasse bem claro que cada corpo é de uma forma, cada resultado é de um tipo? Sim, eu acho que toda, aí nesse caso, relação de consumo na saúde, os pacientes, por obrigação, têm que saber que cada corpo humano é único e cada resultado em cada pessoa é único. Nós temos nuances de cada corpo que podem acontecer complicações diversas, que podem acontecer resultados diversos. Então, mais uma vez, não dá para massificar resultados como está acontecendo. Não dá para massificar resultados de narizes, de mamas, de abdômenes, como está acontecendo. Cada pessoa é única. Enquanto o Conselho Federal de Medicina tem essa resolução para dizer o que os médicos podem ou não fazer, tem várias outras profissões que os profissionais se acham livres para publicar o que quiserem, vender procedimentos, usar e abusar do sensacionalismo. O senhor acha que isso que faz com que os pacientes procurem esses profissionais? Sim, ultimamente está acontecendo muito disso, mas por outro lado, a gente está vendo a contrapartida. As reclamações desses pacientes contra esses profissionais também estão aumentando. Por exemplo, no nosso instituto, que a gente faz perícia, antigamente era muito raro a gente ter reclamações de não médicos por procedimentos estéticos. E hoje já virou uma conduta normal. A pessoa entrar no judiciário para reclamar os procedimentos estéticos que não ficaram de acordo com as fotografias ou com aquilo prometido. Então, esses profissionais estão sendo também muito mais reclamados. Tem essa contrapartida. Busca-se mais, mas por outro lado, são muito mais reclamados também. E quais são os principais riscos de realizar procedimentos estéticos e cirurgias plásticas com esses profissionais não médicos e não habilitados? Bom, realizar um procedimento estético, uma cirurgia plástica com quem não é habilitado, pode ter certeza que é uma roleta russa. Vai ter problema, uma hora vai ter problema. E é o que a gente vê, né? São os casos de necrose, são os casos de complicações gravíssimas, como infecções, complicações gravíssimas que são irreversíveis e até mesmo óbitos. Que a gente está pegando muito óbito em cadeira de consultório. Por quê? São procedimentos que deveriam ser feitos em hospitais, em centros cirúrgicos. Quando isso acontece, a gente sabe que o paciente pode pagar com a vida, né? E é aquilo que a gente sempre comenta. O profissional que deve realizar o procedimento estético, cirúrgico ou não, é o profissional que sabe, primeiro, indicar aquele procedimento, realizar aquele procedimento e, principalmente, que saiba tratar a complicação que pode ter daquele procedimento. E não é o que a gente está vendo. A gente vê que são profissionais que indicam mais ou menos, realizam mais ou menos e não sabem tratar de maneira alguma as complicações do procedimento. Quando isso acontece, a gente sabe que o único desfecho ou é uma sequela permanente ou é o óbito. As redes sociais, da mesma forma que atrapalham, elas ajudam até certo ponto também, né, doutor? Porque elas ajudam essa informação a chegar também a vários pacientes. O senhor acha que agora os pacientes começaram a ter mais noção dos perigos que são fazer esse tipo de procedimentos com um profissional não habilitado, que podem até morrer por causa disso? Pri, eu ainda acho que isso está engatinhando. Eu acho que a busca está maior do que esse alerta, né? Eu acho que esse alerta, né, através de entrevistas e programas como esse, é que vai trazer mais credibilidade para o trabalho, o serviço de quem é habilitado, né? E trazer um alerta assim, para a população para não fazer procedimento com um profissional que não saiba tratar a complicação. Porque se você treinar um macaco para fazer um procedimento, ele vai saber fazer o procedimento. Mas se dá uma complicação, ele não vai saber tratar. Isso é muito importante. Para mim, o mais importante é saber tratar a complicação do que fazer qualquer procedimento. O senhor tem realizado um trabalho muito importante na fiscalização, né, desses procedimentos. Como é que o senhor enxerga o atual cenário? O atual cenário é um atual cenário sombrio, né? Porque a gente está recebendo cada vez mais complicações de profissionais não habilitados. E eu falo não habilitados
A gente engloba também alguns médicos que não têm habilitação para fazer determinados procedimentos que estão fazendo. E aí a gente sabe que é um fiasco as complicações. Por quê? Não sabe tratar. E aí paga com sequelas irreversíveis e óbitos. Uma pessoa que está na internet vê uma violação feita por um médico ou também por um profissional não médico. Como é que ela pode denunciar e colaborar com esse controle? Tudo depende da violação. Nós temos 3 esferas que a gente pode acionar. A primeira esfera é a esfera ética, né? O conselho de classe daquele profissional, faça uma denúncia ao conselho de classe daquele profissional, seja o CFO, seja o CFM, seja o conselho de enfermagem, o COREM, não interessa, faça, porque somente assim você vai conseguir coibir que aquele profissional continue fazendo a coisa errada. A outra esfera é cível, né? Se aquela pessoa sofreu algum dano e esse dano ela vê que foi por conta de uma má prática, ela pode entrar com uma ação judicial e vai ter uma perícia, vai ter todo um processo e ver se ela tem o direito a reparar esse dano. E a terceira esfera é a criminal, né? Se aquele profissional está exercendo ou não a profissão de uma maneira ética, de uma maneira legal. Que a gente está pegando muito o exercício legal da medicina, né? O exercício legal da profissão. E isso no criminal é enquadrado como um crime. Então eu acho que vale a pena aquela pessoa que se sentir lesada entrar nas 3 esferas. Somente assim a gente consegue coibir essas práticas, né, irregulares que muitos profissionais estão tendo. Acho que é muito importante falar sobre isso, doutor, porque às vezes a pessoa tem um problema após um procedimento, tem alguma denúncia sobre algum profissional e não sabe o que fazer, né? Na página Estética de Risco, a gente recebe muitas mensagens de pessoas perdidas, encontrando profissionais que estão fazendo alguma coisa errada e sem saber o que fazer. E aí a gente faz esse papel de mostrar para quem denunciar, para o conselho daquela classe, daquele estado também, para que essas fiscalizações elas ocorram. O senhor, como atuante nessa área, atua bastante nessa área, recebe muita denúncia também? Muita. Eu fiquei 3 anos no DEPRO, né, na Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, a gente recebia diversas denúncias. Logicamente, dentro da sociedade, a gente muito pouco pode fazer, né, mas a gente pode orientar. A orientação que a gente dá para esses pacientes é: procurem os órgãos de classe, os conselhos de classe. Os conselhos de classe são os melhores para averiguar o que está acontecendo, se é um deslize ético ou não, se é um deslize mesmo prático ou não, né? Se mesmo assim você ficar na dúvida, não se aveste, vá numa delegacia, faça um boletim de ocorrência sim, ou até mesmo abra um processo. Hoje tem a Defensoria Pública, todos os estados têm Defensoria Pública. Se acha que está com algum problema e acha que merece a reparação daquele problema, sem sombra de dúvida deve procurar sim seus direitos. Doutor, o CREMESP tem feito esse trabalho de fiscalização e também de conscientização dos médicos. O senhor acha que eles começaram a entender melhor como isso funciona? Sim, começaram a entender melhor. A gente vê que nesses últimos anos a coisa está pegando mais para os médicos que fazem, né, esse tipo de, principalmente publicidade irregular. A gente tem aí um histórico de pelo menos 3 médicos com interdições parciais ou totais do exercício da profissão por conta disso, né? Então, a gente vê que o CREMESP está mais atuante nesse tocante. Porém, a gente vê que aí pelo Brasil afora, a gente acaba conhecendo, né? Não são todos os CRMs que estão dessa maneira, e a gente vê que se você não tem uma fiscalização mais de perto, há uma frouxidão e o médico continua fazendo. Então tem que tomar cuidado, cabe aos pacientes também ficarem de olho e denunciar esses médicos que estão cometendo essas infrações. O senhor falou em punições. Antes delas acontecerem, existe alguma informação, um alerta, uma notificação para esses profissionais? Sim, antes de ter uma punição. Pri, você não tem noção. Antes de chegar na punição, qual que é o trâmite? Sempre é feita uma comunicação. Esse médico ele tem muito tempo para mudar, para ter uma mudança do seu comportamento, das suas redes sociais. Depois, se não mudou, tem uma sindicância. Sindicância aberta, tem todo o direito de defesa e de mudança. Não mudou, vai para um processo ético profissional.
Não mudou? Aí sim vem as punições. Então isso demora, não é do dia para a noite que isso acontece. Há algo educativo antes de ser punitivo. Porém, alguns profissionais primeiro pensam no poder econômico, né, que aquelas publicidades, aquele tipo de publicação está trazendo, e não estão nem aí, né? Infelizmente, isso a gente vê. Nesse seu trabalho de fiscalização, o senhor já se deparou com algum problema de um médico que sofreu um revés após uma publicação dessa em rede social? Vários. Principalmente nas perícias, né? O que a gente vê? A perícia médica é justamente para saber se foi uma complicação do procedimento ou se teve uma má prática, alguma coisa errada que foi feito ali. E a maioria dos casos a gente vê que não é uma prática, que foi uma complicação, o médico fez tudo certinho e complicou. Só que uma parcela que mesmo ele não tem no nexo de causalidade da queixa com o procedimento, o médico é condenado. E sabe por quê? Por conta de redes sociais, por conta de promessa de resultado, por conta de propaganda enganosa. Os juízes hoje já estão atentos disso, e os advogados também. Eles já colocam no processo, o médico prometeu, e ele promete reiteradamente nas redes sociais. Quando isso acontece e o resultado não é perto daquilo que foi apresentado, é a mesma coisa, você vai na lanchonete, que é aquele Big Mac, você quer daquele jeito, e o Big Mac não está nem parecido com aquilo, você pode restituir seu dinheiro de volta. Óbvio, é uma comparação esdrúxula essa, né? Corpo humano com Big Mac. Mas eu também acho esdrúxulo o médico publicar a foto da lipo HD, a foto da mama pós-prótese mamária, que não é aquilo que vai acontecer daqui 6 meses. Então, o juiz ele entende isso também na promessa de resultado e na propaganda enganosa e condena esse médico não pela prática médica, não pela cirurgia em si, mas sim pela promessa de resultado. E mais recentemente a gente já pegou alguns casos da Lei Geral de Proteção de Dados que o paciente falou, olha, foi publicada uma fotografia minha. Aí eu falei, não, sim, foi publicado, olha ali, tem a minha tatuagem, tem a minha pinta, tá aparecendo na sua rede social. São dados sensíveis. E o médico também é condenado por conta de infringir a Lei Geral de Proteção de Dados. O senhor acha que isso seria facilmente evitado? Claro, sem sombra de dúvida, há como evitar isso a partir do momento que o médico ande na linha, faça o seu trabalho, divulgue o seu trabalho, tem que divulgar sim o seu trabalho, mas de uma maneira ética. Doutor, e quando os médicos ou outros profissionais criam nomes diferentes para procedimentos, para que eles fiquem mais atrativos, viralizem nas redes sociais, que a gente vê acontecendo, né? Tem lipo HD, lipo LED, antes a gente só ouvia falar em lipoaspiração. Isso também pode ser uma infração? Sem sombra de dúvida, é uma infração, isso está previsto no Código de Ética Médica. Você está obtendo para si vantagem de técnicas não consagradas, né? Então, por exemplo, há pouco tempo a gente viu a lipo de Beverly Hills. O que é lipo? Cara, é tudo lipoaspiração, mas eu sou especialista nesse tipo de técnica. Não existe especialista em técnica. Primeira coisa, especialista é quem tem registro de qualificação de especialista. Você é especialista em cirurgia plástica. As outras coisas, tudo que vem junto, você não é especialista, você é especialista no geral. Então, o médico se autodenominar especialista em alguma coisa, o médico se denominar uma técnica, por exemplo, a técnica XYZ, isso não pode. Isso ele está obtendo vantagem para si de técnicas não consagradas, e isso sim é uma infração no Código de Ética Médica e previsto de punição. O senhor acha que esse seria o primeiro sinal de alerta para o paciente antes de escolher esse profissional? Nas entrevistas todas que a gente dá, a gente fala, né? Tome cuidado com um profissional que fica publicando técnicas A, B ou C, ou profissional que fica colocando fotos de resultados, somente fotos de resultados, profissional que fica se vangloriando de muitas coisas, que esse profissional já não é sério. Então já liga o alerta que uma coisa já de errado ele já começou, que é com a própria rede social. Será que depois ele vai te seguir adequadamente? Então já liga o alerta, isso que você falou é perfeito, tem que ligar o alerta sim. Tem outra questão sobre aquele paciente que procura um profissional para fazer um procedimento e termina saindo com vários agendados. Como é que é questionado isso, né? De que forma isso é avaliado
pela comunidade médica e também pelo CREMESP. Mais uma vez, medicina não é venda, né? Por mais que todos nós temos boletos para pagar, nós somos médicos, mas temos as contas, a gente vive disso, né? Só que a gente não pode fazer na nossa profissão mercantilismo, a venda, né? Na cirurgia plástica não é diferente. O médico, ele tem que estar acordado com o paciente aquilo que o paciente tem de queixa. Se o paciente chegar com a queixa no seu consultório, você faz uma avaliação, e aquela avaliação, ela bate com aquilo que ele tem de queixa, ok, você vai cobrar pelo seu trabalho, que isso é totalmente legal, ético e moral você fazer. Você vai acordar isso, que é um acordo que você tem, um contrato que você tem de prestação de serviço. Porém, você vender aquilo que o paciente não precisa, isso no mínimo é antiético, para não falar que é criminoso. Então, o paciente vai buscar aquilo que ele quer e o médico vai tentar entregar de acordo com as necessidades daquele paciente. Não cabe ao médico ficar vendendo procedimentos. E eu sei que essa pergunta você colocou porque muitos profissionais assim o fazem, profissionais médicos e não médicos. Mais uma vez, há uma busca da autoestima, o médico ou o profissional de saúde tem que fazer essa avaliação e tem que ver se o paciente está preparado e apto a fazer aquele procedimento. Doutor, e essa exposição nas redes sociais? O senhor citou o caso de um paciente que teve a pinta publicada, né? Um sinal publicado por um profissional. De que forma isso pode mexer com a cabeça desse paciente também, porque termina virando um processo na justiça, como o senhor citou, né? Isso, e já está acontecendo muito, né? A exposição indevida do paciente em si ou de partes do corpo do paciente. Muitos médicos acham, ou profissionais da saúde acham que cobrir o olho, cobrir o nariz, cobrir a boca, eu posso publicar, ou só estou publicando a parte do nariz, ou só estou publicando parte do abdômen ou da mama. Pode, não pode. Existem características de biometria que são sensíveis, e essas características, pela Lei Geral de Proteção de Dados, por ser características sensíveis, são do paciente e não do médico. O médico não tem direito para publicar. Mas aí os profissionais falam, mas eu tenho direito de imagem, tá? Esse direito de imagem, qual é o tempo que você tem esse direito de imagem? Porque quando você publica uma foto na internet, essa foto replicou, tá para o resto da vida, é eterna. Esse direito de imagem é eterno. E se o paciente estiver descontente daqui 6 meses, 1 ano, e ele falar, não, eu deixei para fazer daqui 2 meses, 1 mês, e essa foto já viralizou. E aí? Então, não pode, tá? Muitos médicos colocam o artigo 75, a reescritura do artigo 75, que o paciente não é identificável, né? Eu posso publicar. Também é errado. Não é porque o paciente não é identificável que você pode publicar. Se você está publicando uma parte do corpo, nariz, e o paciente fala, esse é o meu nariz, e é provado em perícia que é o nariz dele, pronto, ele já perdeu o caso. Então entende que isso é muito mais sensível e muito mais complexo do que muita gente acha. O pessoal deixou isso muito simplista. E de um tempo para cá, agora de meses para cá, a coisa estourou. Parece que todos os médicos, todos os profissionais da saúde têm que publicar fotos antes e depois ou resultados. Isso é um grande problema para o médico e um grande problema para o paciente. Doutor, sobre essa autorização para publicar uma foto do paciente, isso vale também para artigo científico? Isso. Na verdade, essas autorizações são para artigo científico, tá? Essas publicações, né, são para meio científico, isso é previsto, né, pelo Código de Ética Médica, quando a gente vai fazer congresso, ou mesmo publicar em revistas, o paciente ele tem que dar essa autorização e isso tem que passar por um comitê de ética. Essas autorizações não servem para fotografias de redes sociais, tem que deixar bem claro isso, né? Só que utilizaram essas autorizações que a gente já usava desde o passado para fazer as redes sociais. Que recado o senhor daria para médicos terem cuidado com as suas redes sociais? Bom, o primeiro cuidado as redes sociais servem para divulgar o seu trabalho de uma maneira ética, divulgar o seu trabalho com uma marca sua, né? Aí é aquilo, né? Você quer ser conhecido no meio como o cara que publica resultado ou como o cara sério que publica coisas que sejam para explicação para os pacientes, para educação dos pacientes, para informação dos pacientes. Você quer ser conhecido como vendedor
de sonhos, que nós não vendemos sonhos nenhum, ou você quer ser conhecido pelo cara sério, né, como médico sério? Então, a minha dica é, tomem cuidado, que pode até trazer um paciente num primeiro momento, mas com o passar do tempo ele vai pagar tudo isso através de processos judiciais, através de processos criminais, através de processos da LGPD aí que está pipocando. Então, tomem cuidado. Doutor, em algumas cidades, a gente tem visto treinamentos feitos por médicos para profissionais que não são médicos em alguns momentos. De que forma o senhor acha que a comunidade médica pode se unir para combater esse tipo de comportamento? Bom, primeiramente, isso daí é previsto pelo Código de Ética Médica, que não pode, né? O treinamento de médico é para médico, por conta de formação. Como você vai explicar para um outro profissional, aquele que não teve a formação, algum procedimento que precisa de uma formação mínima? Então, os médicos têm sim que se unir a não fazer esse tipo de conduta, né? O duro que essas condutas aí a gente está vendo que é reiterada, estão sendo reiteradas, e isso traz um grande risco não só para o meio médico, mas para a população. Está explicando coisas que outros profissionais não poderiam fazer. Isso a gente está vendo, sim, isso está sendo muito frequente, né? Médico explicando para não médico técnicas que deveriam ser exclusivas de médico. Por quê? Quem sabe tratar a complicação é somente médico. Então, mais uma vez, alerta a população médica não fazer isso. Uma possibilidade para os médicos que querem continuar dando cursos seria fechar apenas para médicos especializados? Isso, fechar esse curso para quem tem capacitação para aquele tipo de procedimento, né? Logicamente, existem alguns procedimentos que outros profissionais podem fazer, estão capacitados a fazer, desde que esteja dentro do Código de Ética Médica, não vejo problema algum. A gente tem falado muito sobre a fiscalização, o trabalho do CREMESP. Esse aumento de fiscalização, ele também causa uma evolução da cirurgia plástica? Sim, é visto com bons olhos, né? Essa fiscalização, quando você traz profissionais sérios, éticos e bem treinados, aos olhos de todos, da população no modo geral, do judiciário, da polícia, de todo mundo, é muito bem visto. E isso traz credibilidade para o trabalho do profissional. Infelizmente, a gente está vendo, né, esse boom aí de profissionais que não têm essa ética, e aí cai em toda essa, o que a gente já vê, né, a mídia sensacionalista mostrando profissionais que é uma parcela pequenininha da população de médicos fazendo coisas erradas. E isso cai para a população, o descrédito de uma classe inteira. A gente sabe que pode ser tentador para um médico mostrar aquele grande resultado de um procedimento numa rede social. E tem novos profissionais também, né? Profissionais que acabaram de se formar, médicos recém-formados. O senhor acha que eles podem ter mais facilidade de cometer um erro desse? O que a gente vê é que os profissionais mais novos, principalmente com esse número crescente de faculdades, o Brasil é o segundo país no mundo em faculdades de medicina, a gente está vendo que sim, está tendo muito profissional que começa pelas redes sociais para depois fazer uma especialização ou nem faz especialização. Ele se autodenomina o especialista e é o especialista do TikTok, é o especialista do Instagram, é o especialista do Facebook. E, na verdade, ele não é especialista em absolutamente nada. Ele tem, no máximo, um CRM ou nem tem o CRM e coloca isso. Mais uma vez, eu alerto para a população que o profissional, o Instagrammer ou o TikToker não é o melhor profissional para fazer aquele procedimento, seja ele médico ou não médico. Doutor, isso é uma questão que a classe médica toda pode fiscalizar, já que, quando acontece algum problema, respinga em todo mundo, né? Sim, é obrigação da classe médica. Nós não podemos prevaricar aquilo que a gente está vendo errado. O médico que vê a coisa errada tem que denunciar. O médico que vê aquilo que não é o correto é obrigado a denunciar. Por quê? Vai respingar nele mesmo. Então, mais uma dica é, viu coisa errada? Denuncie. Denuncie no CRM da sua região, denuncie na delegacia. Isso é importante para que tenha uma credibilidade toda uma classe. Doutor, muito obrigada por todos esses esclarecimentos. É muito importante falar nesse assunto, né? Para que os médicos sigam apenas o que é permitido pelo Conselho Federal de Medicina. Agora eu gostaria de abrir espaço para as suas considerações finais. Bom, minha consideração final é para o paciente, né? O paciente procura seu médico de acordo com a capacidade, procura seu médico de acordo com as cirurgias que ele fez em outros pacientes, procura seu médico
através de outros pacientes, indicações e não por conta de redes sociais. Tomem cuidado porque procurou dessa maneira, mais hora menos hora vai ter problema. Muito obrigada, doutor. Obrigado. Também gostaríamos de agradecer a quem acompanhou esse episódio. O Papo Medicina é uma iniciativa do CREMESP em defesa do ato médico. Para continuar seguindo as ações do CREMESP, é só acompanhar pelo site e redes sociais. Até a próxima!